Abra aí, por gentileza, livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Primeira Reis 19, 11. Amém? Já se encontrar aí. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. Vamos lá. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaço as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim falou quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face do seu manto, com o seu manto, e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançados abaixo dos teus altares, e matado os teus profetas com espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao seu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei da Síria. Amém? Amém. Pode sentar aí no seu lugar, no nome de Jesus. Nós estamos falando sobre presença. E talvez você possa se perguntar: mas o que tem a ver essa leitura com presença? Você já vai entender. Elias era um profeta que no seu tempo ele era o maior profeta que existia naquele lugar. E Deus usava Elias de forma sobrenatural, de forma especial. Você já ouviu aqui mensagem falando acerca de Elias, quando ele profetizou sobre a nação que não iria chover, e durante 3 anos não choveu. E depois que havia passado 3 anos, Elias sobe para o monte e ele fala lá com o seu ajudante. Dá uma olhada lá no cume do monte e vê se tem sinal de chuva. O ajudante foi lá durante 6 vezes e não viu nada. E na 7ª vez que ele chegou lá, ele voltou correndo e falou com Elias: Elias, eu vi lá longe, muito longe, uma nuvem, e ela é do tamanho da mão de um homem, muito pequenininha. E Elias falou com ele: então sai correndo, vai lá e fala com o rei Acabe que vai chover sobre Israel, que é para ele ir embora, senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Para todo mundo podia parecer que era loucura da parte de Elias, mas Deus estava falando, e quando Elias falava, Deus cumpria. Elias desafia 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E os profetas vão lá e eles se cortam, gritam, ficam extasiados, chamando para Baal para que Baal mandasse fogo sobre o holocausto que estava colocado, e nada aconteceu. E Elias foi lá
seu holocausto, mandou abrir uma vala em volta daquele lugar, encheu de água, encheu em cima do altar de água. E a oração de Elias foi a seguinte: Senhor, manda fogo do céu para que esse povo veja que tem Deus em Israel. Ele não precisou ficar o dia inteiro falando, ele não precisou ficar o dia inteiro gritando, se cortando aos profetas de Baal. Ele fez uma oração pequena e objetiva. E o povo veio, consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu tudo que tinha lá, e ainda matou os 450 profetas de Baal. Isso é para você entender qual que era o grau de intimidade de Elias com Deus e como Deus se apresentava para Elias, como Deus honrava a palavra que Elias dizia. E aí, depois que os profetas morreram, a rainha Jezabel ficou irada e ela mandou um decreto, ou mandou uma palavra dizendo, mandando avisar a Elias que ele iria morrer, assim como os 450 profetas que tinham morrido, que ele iria morrer. Elias ficou com medo e correu para o deserto e se escondeu numa caverna. E ele estava lá dentro dessa caverna com medo do que iria acontecer. Aquele homem que tinha a unção de Deus sobre a sua vida, aquele homem que falava e Deus honrava, ele foi acometido pelo medo. Ele deixou o medo tomar conta da vida dele. Isso nos faz pensar no seguinte: quando nós deixamos o medo nos dominar, nós deixamos de confiar em Deus como nós precisamos confiar. Todas as vezes que alguém deixou o medo o dominar, ele deixou de confiar em Deus. Sabe por quê? Porque a confiança em Deus, ela afasta todo medo. Porque aonde Deus está, nada pode errar. Aonde Deus coloca a mão, as coisas vão dar certo. Pode até ser passado por luta, por provações, por tribulações, mas no final vai dar certo. Você precisa confiar em Deus. Mas se você deixar o medo tomar conta da sua vida, você fica cego, você perde a sua visão do reino e do propósito de Deus, e aí já era. Você consegue ser dominado pelo medo. E Elias estava assim, dominado pelo medo. E ele se enfiou numa caverna, e ele estava tão deprimido, com tanto medo, que ele chegou a pedir para que Deus o levasse, ele queria morrer. Quantos de nós muitas vezes falamos assim: não aguento mais não, me leva uma vez, acaba com esse sofrimento uma vez, eu não aguento mais não, já chegou, está no meu limite. Mas Deus revela na sua palavra que nenhum de nós vai morrer enquanto o propósito dele não se cumprir na nossa vida. Deus revela na sua palavra que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Não é só uma música, não é só uma canção, é algo que nós precisamos viver. Aí Elias está lá dentro da caverna. De repente surge um anjo na porta da caverna. Aí, imaginação minha, tá? Isso está escrito na palavra. Imaginação minha. Elias está dentro da caverna com medo. De repente aparece um anjo lá na porta. Ele ia ficar com mais medo ainda. E agora? Eu estava com medo da rainha mandar alguém aqui, agora apareceu um anjo. Será que Deus, o que Deus vai falar comigo? Será que Deus ficou com raiva para pedir para morrer? Será o que esse anjo vai fazer aqui? E Elias está lá dentro da caverna. E o anjo falou para ele: Elias. Aí Elias responde. O anjo fala para ele: o que você está fazendo aí? Aí ele tenta justificar: não, eu estou aqui porque o povo é mau, o povo tem sido mau, o povo está ruim, está me deixando triste, e eles estão matando, já mataram todos os profetas, só faltou eu, só restou eu, e eu estou escondido aqui. O anjo falou para ele: vai lá para fora, sai dessa caverna. Quantas vezes eu e você nos escondemos dentro de uma caverna? Não uma caverna física,
porque por aqui a gente nem vai encontrar isso. Mas a gente se esconde dentro de uma caverna de medo, a gente se esconde dentro de uma caverna de desespero, a gente se esconde dentro de uma caverna achando que não tem mais solução e que a gente vai ficar ali quieto até as coisas acabarem ou até a gente morrer. Eu não sei se você já viu ou ouviu dizer, mas existem pessoas que se lançam em cima de uma cama e se entregam tanto a algo que elas não têm. A pessoa não está doente, mas ela se joga em cima de uma cama e começa a se sentir tão pequena e tão coitadinha que ela é acometida de um mal que ela não consegue mais levantar daquele lugar. E vai definhando até morrer. Mas por que você está aí? Não sei. Não tenho vontade de fazer nada, não tenho ânimo de fazer nada. Eu quero só ficar aqui. A pessoa se coloca dentro de uma caverna e fica lá. Mas você é uma pessoa tão forte, tão ativa, uma pessoa que estava disposta a você, mas de repente alguma coisa não deu certo, saiu do meu controle e agora não quero fazer mais nada, não, quero só ficar aqui quietinho. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É o que algumas pessoas têm feito. Ah não, se Deus não aparecer para mim e não der uma solução para esse meu problema, eu não saio mais daqui não, eu vou ficar lá dentro da caverna. O anjo foi lá na porta da caverna e falou com Elias: você precisa sair para fora da caverna. Eu não vou falar com você, Deus não vai falar com você dentro da caverna. Deus está te chamando nessa noite para você que está dentro da caverna, sair de dentro da caverna que você está, porque Ele quer falar com você. Mas você precisa sair da caverna. Deus pode te alcançar lá dentro da caverna, pode, mas Ele está te mandando sair. Deus podia falar com Elias lá dentro da caverna, mas Ele mandou o anjo lá para mandar Elias sair. Sabe por quê? Porque a caverna te aprisiona. E aonde você está aprisionado, a sua mente está cativa. E quando a sua mente está cativa, o seu pensamento não está em Deus. O seu pensamento não está em Deus, não tem como Ele falar com você. Porque Ele não é intruso. Deus só fala com aquele que permite que Ele fale. Ele cria situações para falar com você, cria situações para falar comigo, mas é necessário que nós demos ouvido para Ele. E quando o anjo falou com Elias, Elias, sai da caverna. Elias tentou justificar o motivo que o anjo falou com ele: vai lá fora. E Elias saiu, porque acredito eu que Elias deve ter pensado: se é Deus que está mandando eu sair, é porque tem algo melhor para mim lá fora. Se é Deus que está mandando eu sair desse lugar, é porque lá fora tem algo melhor para mim. Só que Deus muitas vezes te tira da caverna para te mostrar algo que a princípio não parece ser muito bom. Como assim? O que é isso? Elias sai da caverna, e aí ele fica lá, chega no monte onde o anjo mandou ele ir. De repente passa um vento muito forte, e aquele vento era tão forte que ele começou a dividir as pedras que estavam na visão de Elias, na vista de Elias. Eu não sei se você viu, né? Há bem pouco tempo atrás nós tivemos um tornado aqui no Paraná que acabou com a cidade. Foi um vento forte de alguns segundos que acabou com a cidade. Eu imagino que deve ser mais ou menos isso que Elias deve ter visto lá naquele momento. Um vento muito forte que fendia os montes e que espedaçava as pedras. É o que a Bíblia fala. E Elias estava esperando que naquele vento, naquela situação lá, naquele caos todo, Deus ia falar com ele. Só que Deus não estava no meio do vento.
Às vezes você está tão atordoado, está tão atribulado, a situação está tão difícil, que você está esperando Deus falar com você no meio daquela situação, mas Deus não está querendo falar com você no meio daquele turbilhão que você está vivendo. Ele tem o jeito certo, a hora certa, a maneira certa de falar com você. Você precisa sair do turbilhão. Você precisa sair do meio da confusão que você está vivendo para Deus falar com você. E aí Elias passou o vento. Olha aqui, nós lemos versículo 11. Passou o vento. Passa o vento, vem o terremoto. Até bem pouco tempo no Brasil você não ouvia falar em terremoto. Você está começando a ouvir falar que tem. Aqui já está começando a aparecer. Eu tenho um amigo que trabalha comigo. Ele é lá de Montes Claros. E ele falou assim que ele já sentiu a terra tremer algumas vezes. Pertinho de nós aqui, nosso estado. E aí vem um terremoto. Pensa você no alto de um monte, e de repente a terra começa a tremer. Você está lá no alto do monte, você vai correr para onde? Para onde você vai correr? A terra começa a tremer, está lá no alto do monte, debilitado, com medo, e a terra começa a tremer, balançar. Deus às vezes permite que você balance para te dar uma chacoalhada para ver se acorda. Às vezes é preciso Deus deixar você dar uma chacoalhada para ver se vai acordar. Porque tem muitas vezes que a gente está numa situação que, se Deus falar com a gente de uma forma calma e mansa, a gente não vai dar ouvido, precisa dar uma chacoalhada para acordar. E aí Elias viu aquele terremoto acontecendo, balançando tudo, e aí esperou. Não, agora Deus vai falar comigo. Só que Deus também não estava no meio do terremoto. Eu imagino que Elias deve ter pensado, mas o que Deus está querendo me mostrar com isso? Ele manda um vento forte, balança tudo, arrasa com tudo. Para mim, comigo não aconteceu nada. Aí tem um terremoto, balança, chacoalha tudo e não acontece nada. Aí passa o terremoto, veio fogo. Fogo, lá no alto da montanha. Você vai correr para onde? Ontem eu estava trabalhando, e eu trabalho lá na cidade administrativa. Eu não sei se você viu no noticiário que ontem deu um princípio de incêndio no prédio Minas, lá na cidade administrativa, no 9º andar. Quem viu isso? Eu estava no 8º, trancado dentro de uma sala. Tocou o alarme de incêndio na sala onde eu estava, não dava para ouvir. Todo mundo foi embora, eu fiquei lá. Eu e o rapaz estava comigo. Aí alguém lembrou que a gente estava lá na sala e ligou para a gente, ligou para ele e falou que vocês estão aonde? Nós estamos aqui no 8º andar da sala. Sai daí agora, porque tem um alarme de incêndio e some daí, se vira. A situação estava tão boa que os bombeiros foram os primeiros a correr. Eu estava no andar dos bombeiros, eles foram os primeiros a sair e ninguém falou para mim. Aí descemos, descarga, porque não dá para pegar elevador, ninguém sabe onde está pegando fogo. A hora que eu cheguei lá embaixo, no primeiro andar, um bombeiro foi e falou que já resolveu, graças a Deus já está tudo sob controle para voltar. Se realmente tivesse incendiando no 9º andar e esse fogo espalhasse, eu ia sair por onde? Por lugar nenhum, porque
E Elias estava lá no alto do monte, e o fogo começou a consumir tudo que estava lá. E Elias esperando, não, agora o fogo, Deus é fogo consumidor. Ele mandou fogo lá no Monte Carmelo, e queimou o holocausto, queimou lá o sacrifício que a gente estava fazendo. Agora ele vai falar comigo que ele é fogo, eu já vi ele mandar fogo do céu. E Deus não estava. Eu imagino que Elias já devia estar começando a ficar preocupado. Ele já estava ficando ansioso, falando, mas esse anjo mandou sair da dentro da caverna, trouxe eu aqui para fora, eu só vi coisa ruim até agora e nada. Você já viu aquela situação que quando as coisas não estão indo bem, você fica tão com aquilo impregnado na sua mente que você não consegue ver as coisas boas na sua frente, você só consegue ver coisa ruim. Às vezes a solução está ali na sua cara, mas você não consegue ver por quê? Porque você está envolvido com a coisa ruim que está à sua volta, não consegue ver o que é bom. E Elias está lá. Aí passou o fogo. Aí quando passou o fogo, veio uma voz calma e mansa. Uma voz calma e mansa. E falou com ele: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele foi e contou a mesma história. Porque eu matei os profetas, eu fui o último que sobrei, e eu estou escondido aqui, e não sei o que, não sei o que. Só que aí já não era mais o anjo, era Deus falando comigo. A presença de Deus manifesta para Elias através de uma voz mansa e calma. Sabe por que tem muita gente aí que não está conseguindo ouvir a voz de Deus? Porque está esperando Deus aparecer para ele como se fosse a abertura de um filme de Hollywood. Uma música tocando, um anjo tocando trombeta, aquela barulheira toda, e aí ele escuta aquela voz assim: meu filho. Tem gente achando que Deus vai falar com ele assim. E Deus está falando com ele de uma forma calma, tranquila, e ele não está conseguindo entender. Porque ele está tão envolvido com os problemas, com as situações ruins, com o medo, com tudo aquilo que está afligindo ele, ele não consegue ouvir a voz de Deus falando no meio da calmaria. A presença de Deus para nós, ela é manifesta do jeito que Ele quer que ela seja manifesta, não do jeito que nós queremos. Não é do jeito que eu quero. Se for do jeito que eu quero, vai estar ruim. É do jeito que Ele quer. E tem hora que se Deus falar com a gente muito bravo, nós não vamos ouvir. Porque a gente está muito machucado, muito debilitado, muito fragilizado com a situação, e a gente precisa de uma palavra que venha até nós como um bálsamo na nossa vida. E se Deus falar com a gente muito rígido, nós não vamos querer dar ouvido. Por isso é que Deus tem várias formas de falar. Tem hora que se Ele falar manso demais, nós não vamos dar ouvido também. Você que é pai, que é mãe, que você entende isso muito bem. Tem hora que você chegar para o seu filho e fala: meu filhinho, querido do meu coração, não faça não, por favor, faz direitinho. Não vai nem dar ideia disso. Porque tem hora que você tem que falar com a autoridade aqui: não faça isso, porque se você fizer isso vai dar problema. Mas tem hora que você tem que chegar para o seu filho e falar para ele: filho, não é assim, você precisa fazer com calma, você precisa fazer desse jeito. Se você chegar lá esbravejando, jogando cadeira para cima, não vai te ouvir também. Você precisa saber a medida certa e a hora certa de falar com o seu filho. Se nós somos seres humanos falhos e sabemos e temos essa percepção, imagina Deus, que é o nosso Pai maior. Ele sabe muito melhor, Ele nos criou, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe como é que Ele precisa falar conosco para nós darmos ouvido aquilo que Ele está falando. Mas muitas vezes nós não estamos dando ouvido, porque
a senhora. Eu estou observando a senhora já tem uns dias e eu estou vendo que a senhora tem uma atitude esquisita aí. Eu queria entender. A senhora pode me explicar? Posso, pastor? O que foi? Eu estou vendo que a senhora chega, a senhora presta atenção no culto, dá um louvor, a senhora canta, a senhora bate palma. Mas na hora que vai começar a mensagem, a senhora pega uma rolha e enfia na orelha. Por que a senhora faz isso? Ela falou, sabe por quê, pastor? Porque eu ouvi dizer que quando a gente ouve uma coisa que entra para um lado e sai do outro, a gente não dá crédito. Aí eu tampo um lado para não sair mais. Só para entender. Não quero que saia. Você não precisa enfiar uma roda no seu ouvido, mas aquilo que é bom, você tem que deixar entrar e guardar no seu coração. Porque senão, não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Se Elias não tivesse dado ouvido primeiro à voz do anjo, de sair da caverna, Deus não iria falar com ele. Às vezes Deus tem mandado um anjo lá na sua casa para falar com você, e você não tem dado ouvido para ele. E Deus está querendo falar com você e mandou um recado pelo anjo, você não ouviu o recado. Pastor, Deus se quiser falar comigo, ele fala comigo direto, não precisa de anjo não. Mas às vezes você está dentro da caverna e precisa de um anjo lá te dar um toque, você precisa sair da caverna porque Deus quer falar com você. Deus fala, com certeza Ele fala. Em todo tempo Ele fala, só a gente está ouvindo. Mas nós precisamos entender quando Ele está falando, estarmos atentos à voz dEle. E aquilo que impede você de deixar Deus falar com você e de sentir a presença dEle se manifestar, aonde você está, aonde nós andamos, a presença de Deus tem que andar conosco. Nós não podemos ficar esperando a presença de Deus se manifestar a nós só quando nós estamos debilitados ou precisando. Nós somos os portadores da presença de Deus e ela precisa estar conosco quando nós estivermos. Como é que a presença de Deus vai estar junto com você se você não consegue ouvir a voz dele? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, quando você estiver se isolando, estiver achando que você não é ninguém, eu sou fraco, eu não consigo, para mim nada dá certo, quando você começar a se pegar na situação dessa, eu vou largar tudo, vou chutar o balde. Se você começar a pensar dessa forma, ao invés de você entrar na caverna, entra para o seu quarto e vai orar. E fala, Deus, eu estou começando a me sentir sozinho, mas a tua palavra diz que quem está com o Senhor jamais está sozinho, e eu não aceito isso que o diabo tem colocado na minha vida, porque eu tenho certeza absoluta que eu sou o seu filho, e como seu filho, eu estou pronto para ouvir a sua voz, trazendo para mim a direção do que eu preciso fazer. Você vai ver se vai acontecer ou não, você vai ver se a presença de Deus vai se manifestar para você ou não. Não é vergonha nenhuma nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos chateados, abatidos. Nós somos seres humanos e muitas vezes nós nos entregamos a essas coisas, mas nós não podemos deixar que essas coisas nos dominem a ponto de nos afastar da presença de Deus. A própria Bíblia diz que nós podemos ficar tristes, a nossa tristeza pode durar todo o anoitecer, mas pela manhã a alegria vem sobre a nossa vida. Talvez você está vivendo uma noite de escuridão, um período de noite de escuridão na sua vida, mas hoje Deus manda te dizer que Ele tem uma alegria para você pela manhã. Saia da caverna, escute a correção de Deus, a voz de Deus. Não fique esperando algo sobrenatural acontecer para você entender o que Deus está falando. Às vezes Ele está falando com você na mansidão, e você está esperando algo sobrenatural e não está conseguindo ouvir Ele falar com você. A presença
O ano de 2026 nós denominamos como o ano da presença, mas nós precisamos esperar 2026 para que a presença de Deus se manifeste a nós. Ela precisa estar conosco todos os dias. Fique de pé no seu lugar, pegue o seu projeto e a sua mão. Deus, nessa noite, te chama para uma reflexão acerca dessa palavra. A presença de Deus está sobre você.